Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências comigo, professor Vinícius. E na aula dessa semana, começaremos a estudar alguns conceitos básicos de ecologia. Aprenderemos alguns conceitos relacionados aos estudos sobre os ambientes onde os seres vivos se encontram. Ou seja, ecologia significa o estudo da casa, e essa casa é o nosso planeta Terra. Começaremos essa aula assistindo um breve trecho de uma aula passada nossa, em que é explicado os níveis de organização dos seres vivos no ambiente. Vamos lá? Os seres vivos também se organizam em seres unicelulares, como os protozoários, ou pluricelulares, como os vegetais e animais. Também se agrupam em outros níveis, formando categorias como populações, comunidades e ecossistemas. Em uma população, encontramos indivíduos de uma mesma espécie que vivem no mesmo ambiente. Já numa comunidade, encontramos várias populações convivendo no mesmo ambiente. E chamamos de ecossistema a interação entre os seres vivos, que são os elementos bióticos de uma comunidade, e o ambiente físico que o cerca, que são os elementos abióticos. Como já foi dito, podemos definir ecossistema como o conjunto dos organismos que interagem com o ambiente físico em uma determinada área. Dessa forma, compreenderemos que as atividades dos organismos dependem do ambiente físico, pois os seres vivos realizam trocas com o meio em que vivem. Os climas da Terra, por exemplo, impactam diretamente os ecossistemas, influenciando a distribuição, a abundância e a evolução das espécies. Antes de entrarmos em detalhes sobre o que são os elementos abióticos nos ecossistemas, vejamos um trecho curto de um vídeo explicando os níveis de organização dos seres vivos no meio ambiente e a diferença entre ecossistema e biosfera. Quando falamos em população, sabemos que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem e ocupam aquela mesma área, como a população do seu bairro. Já quando o assunto é comunidade, trata-se das populações de seres vivos de diferentes espécies, fauna ou flora, que mantêm relações entre si no mesmo hábitat. Ah, alguém mais ficou com saudade do Orkut? Não? Ixi, acho que eu tô ficando velho, hein? Não confunda! Ecossistema e biosfera são coisas diferentes. Ecossistema é quando os fatores bióticos se relacionam com os fatores abióticos. Ou seja, quando os organismos vivem em contato com a parte não viva do ambiente, como solo, temperatura ou a água. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, onde a vida é sempre possível. Podemos dividi-la em talassociclo, que é o ambiente marinho, de água salgada, liminociclo, os ambientes de água doce, as águas continentais, e o epinociclo, que é o nosso querido ambiente terrestre. Quer ir mais fundo ainda? Dentro do epinociclo temos os biomas, caracterizados como comunidades clímax deste ambiente. Os principais biomas brasileiros são a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. O manguezal e a mata de cocais podem ser considerados regiões ecótonas, ou seja, área de transição entre ambientes. O mangue é a transição entre todos os biociclos e a mata de cocais é a união dos poderes entre a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia. Vejamos agora os detalhes sobre os elementos abióticos nos ecossistemas. Vamos identificar a influência dos 5 fatores abióticos nos ecossistemas: vento, água, solo, luz e temperatura. Iniciaremos pelos ventos, já que os ventos são um ar em movimento. A circulação do ar também influencia os climas da Terra e, consequentemente, a distribuição, abundância e evolução das espécies. Já a água é uma substância essencial para a manutenção dos seres vivos. Ela é reconhecida pela ciência como um ambiente do surgimento da vida. E não podemos esquecer que aproximadamente 3/4 da superfície da Terra é coberta por água. Em relação à influência do solo, não podemos esquecer que parte dos elementos que constituem os seres vivos estão no solo e chegam até nós, seres humanos,
por meio da cadeia alimentar, que se inicia com um produtor, isto é, um ser capaz de realizar a fotossíntese. Já em relação à luz e temperatura, é importante destacar que quanto maior o calor, maior a quantidade de luz, maior será a temperatura, e isso pode influenciar a biodiversidade. Ou seja, onde existe abundância de luz, calor e água, teremos maior produção de alimento nas cadeias alimentares e assim grande biodiversidade. Resumindo, ambientes onde a temperatura é alta, podemos encontrar maior biodiversidade. E em ambientes onde a temperatura é baixa, podemos encontrar uma menor biodiversidade. E é importante falar o conceito de biodiversidade, que significa variedade de espécies de seres vivos dentro de uma população e de uma comunidade. Pessoal, não esqueça que a água, assim como outros elementos abióticos, é um fator limitante à vida, isto é, dela depende a sobrevivência do ser vivo. Os ecossistemas com abundância de água têm maior biodiversidade, e os ecossistemas em que a água é escassa, menor biodiversidade. E atenção, galera! Regiões próximas à linha do Equador recebem mais calor do que regiões próximas aos polos da Terra, porque os raios solares incidem quase que diretamente sobre a superfície da Terra na área da linha do Equador. Isso influenciará os climas, que variarão muito nas diferentes regiões do planeta. As florestas tropicais, que são biomas mais densos, com enorme biodiversidade, se localizam nessas áreas. Tal fato é mais facilmente compreensível quando pensamos que a diversidade dos seres vivos está intimamente ligada à disponibilidade de alimento, calor e água. Agora é com vocês, galera! Respondam essas duas perguntas que estão no final da página 44 no caderno de vocês. Em seguida, leiam a página 45. Nela, vocês encontrarão trechos de textos falando sobre ecossistemas da Mata Atlântica, que abordará um pouco da Floresta da Tijuca. Na página 45, vocês lerão sobre uma breve explicação do que é uma unidade de conservação e compreenderão o conceito de espécies exóticas e invasoras em biomas. Ainda na página 45, responda as 4 perguntas relacionadas aos textos lidos. Pessoal, não esqueçam também de fazer os exercícios de fixação clicando no link que abrirá o formulário com as questões sobre o que estudamos nessa aula. Por hoje é só, pessoal. Fiquem bem e bons estudos. Até a próxima!